importante a gente divulgar, né, a fisioterapia. Sempre. A fisioterapia domiciliar, que a turma, às vezes, deixa um pouquinho de lado e agora está crescendo bastante. E eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso também. Eu acho que é a noite da fisiodomiciliar, acima de tudo. Boa. Aí, ó. A domiciliar é a maior área de atuação da fisioterapia. Sim, é a maior área de atuação. Para você ter uma ideia, a gente luta para ter realmente, e a gente considera a fisioterapia domiciliar como uma especialidade da fisioterapia, do mesmo jeito que você tem fisiointensiva, cardiorrespiratória, ortopédica, tem que ter essa fisioterapia domiciliar. E eu sempre digo que o fisioterapeuta domiciliar, ele é um clínico geral, porque ele tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que saber ortopedia, neuro, cardio, pneumo, um pouco de tudo. Psicologia, aquela aula que a turma matou para tomar chopp. Hoje, quem faz home care tem que ter uma base de psicologia fundamental. E outra que a gente bate na tecla hoje também, farmacologia. Que saiu hoje, saiu agora um tempo atrás, a história que o físio pode estar prescrevendo medicação, mas antes disso a gente também já brigava pela farmacologia no home care, porque ele é um norte para o profissional, para o fisioterapeuta no domicílio. Que vai influenciar diretamente a atuação dele, né? Demais. Ele pode e vai ajudar ou vai atrapalhar o atendimento domiciliar. Então a gente briga muito por isso. E briga, acima de tudo, pelo raciocínio clínico, né? Sim. Que é o que mais pega. Que hoje a gente tem aquela ação e reação. A geração nova hoje, eu brinco muito. A geração nova é o seguinte, ele quer ganhar muito, trabalhar pouco, ser chamado de doutor. E aí não dá, aí não vai. E é ação e reação. Ele quer ter uma situação clínica, ele quer resolver. Não, ele não quer raciocinar. E eu sempre falo isso nas aulas que a gente dá, que você não precisa decorar. Se você entender o que é colocado, se você entender de fisiologia, entender de mecânica respiratória, quando a gente fala de fisiorrespiratória, você não esquece nunca mais. Então, nesse sentido, eu acho que a gente corre atrás para a fisiodomiciliar ser cada vez mais reconhecido. Legal. Eu tenho a impressão que nos últimos anos a Abrasfid pegou bastante, assim, com eventos no país todo, e acho que isso deu um upzinho, assim. Essas últimas gestões da Abrasfid, assim, eu achei que fizeram um trabalho bem legal, assim, de levar a coisa da fisioterapia domiciliar. Eu assim. entendo que a proposta da Abrasfid é, acima de tudo, realmente a divulgação, né? Eles estão paralelamente a isso também, correndo atrás, indo para Brasília, falando com o COFITO, com o Ministério da Saúde, com a ANS. Então, isso é importante a gente também ter, porque o que a gente nota, e todo mundo sabe, né, que hoje o fisioterapeuta domiciliar ele não ganha tão bem, né? A fisioterapia não ganha tão bem, mas o fisio domiciliar, acima de tudo, não ganha tão bem. E a gente já percebeu que o caminho que a gente estava seguindo não era o ideal. Não estava dando certo, não estava surtindo efeito. Então, a gente tem que tentar começar a ir por cima, tentar chegar lá em cima, em Brasília, tentar chegar realmente na ANS, tentar meios de você, de repente, estar conseguindo a valorização através disso. Mas eu entendo também que o fisioterapeuta também tem que se valorizar, o fisiodomiciliar. Porque o que acontece? Vocês trabalham em hospital, já trabalharam em hospital, vocês entendem que às vezes você está com o revólver na cabeça, você precisa se atualizar, senão você não fica no hospital. Então, você tem que ter uma pós-graduação. Primeiro que você é obrigado a ter uma pós-graduação, senão você não entra. Segundo que toda hora tem procedimento novo, medicação nova, aparelho novo, técnica nova, e você tem que estar se atualizando. O fisiodomiciliar também tem que fazer isso. E eu acho que a partir do momento que ele começa a se valorizar e ele começa a mostrar resultado, eu acho que naturalmente também ele vai ganhando, vamos dizer assim, projeção. E eu acho que isso é importante. Nesse sentido, eu acho que é muito importante. Legal, é importante, né? Não só batalhar ali pela parte assistencial direta ali com o paciente, mas também esse caminho de legalizar as coisas, né? De deixar tudo oficial, né? Isso é muito importante. Você sabe que eu dei uma palestra no congresso agora esse final de semana e a gente estava falando sobre, e foi muito interessante de falar que você é a sua propaganda, né? Seu cartão de visita. E eu acho que isso é legal também, né? Você estudar, você se aprimorar, você fazer um serviço, um bom atendimento, que você também... Aquilo é o teu cartão de visita, né?
Então, de repente, eu trabalho muito com suplementar, não trabalho tanto com particular mais em relação à clínica, mas no home care eu trabalho muito com isso, com atendimento de convênio e que não paga tão bem assim, né? Mas eu sempre digo para o físio o seguinte, se você fizer o trabalho legal, de repente, aquele familiar daquele paciente que você está atendendo pelo convênio, que você está ganhando pouco, o cara olha e fala assim, pô, olha o Ricardo, pô, o cara atende bem. Você não quer atender o meu irmão? Você não quer atender minha tia? Eu tenho um vizinho que está precisando, falei de você, o cara quer fazer, de repente, entra. Outra coisa importante que tem que ter, aquele network com equipe multidisciplinar. Porque você também vai aparecer se você tiver esse network de conversar com o médico, conversar com a enfermagem, conversar com o psicólogo, um puxa o outro. Quantas vezes já não me ligaram e falaram assim, Ricardo, você não conhece uma TO boa? Você não conhece uma fono boa? E eu só vou indicando. Entendeu? Isso é legal. É você fazer. Você precisa fazer esse network. Porque senão você não aparece. Você vai ficar fechado dentro daquele quarto, literalmente dentro da casa do paciente, e você não vai aparecer. Entendeu? Então, isso é que a gente precisa entender. O fisiodomiciliar tem que entender isso. Porque às vezes ele vai, cara, juro por Deus, ele entra, fica 15 minutos, vai embora. Não, eu tenho que atender 12, 15 por dia. Pô, aí você calcula. Como é que o cara atende 12, 15 por dia? Pô, uma coisa é você estar no hospital, o hospital é um prédio, você pega o elevador. Aí você atende, por exemplo, eu vou atender 8 num plantão. Só que você sobe o elevador só. Agora, você imagina, você sai com o teu carro, é trânsito, lugar para você parar o carro, você tem que ir em algum lugar, chove, congestionamento. Como é que o cara atende 12? Mesmo que o cara fica 12 horas trabalhando, cara, não vai ser um atendimento adequado. Não vai, porque é aquela coisa, home care tem o paciente, mas tem o familiar também, tem o cuidador, você tem que dar atenção. Você tem que passar o plantão para o que eu chamo nas aulas que eu dou, quando a gente fala em home care, dentro de uma casa tem um protagonista. Eu chamo de protagonista. É quem manda prender e soltar. Então, às vezes, é uma esposa, um cunhado, uma tia, um irmão, que você vai passar o plantão para ele. Você vai pegar o plantão com ele. Então, toda vez que você vai chegar lá e falar assim, e aí, como é que está o seu João? Como é que é? Passou bem a noite? Cadê? Dona Maria está aí? Chama a Dona Maria aqui para mim. Chama ela. Cria um vínculo com aquela mulher, com aquele protagonista. Primeiro, você vai levar melhor aquele trabalho. Segundo, você vai dar uma atenção. Às vezes a pessoa deixou de almoçar para esperar você para saber o que você acha do caso. Então, isso é importante. Você ter essa vivência e ter esse amor pelo trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo. A resolução que reconhece a domiciliar como área de atuação de 2016, 17. 16 ou 17, uma coisa assim, né? Que pé que está, assim, para se tornar uma especialidade reconhecida pelo COFITO? Olha, está em estudo. A gente, hoje, a gente tem... quando a gente faz uma pós-graduação, eu tive 2 ou 3 turmas de pós-graduação, pela antiga Fisiocursos, e foi reconhecido pelo MEC. E a gente fez a pós-graduação, teve exatamente uma faculdade por trás também, acima de tudo, que é importante. Sim, sim. Mas o COFITO mesmo, ele ainda não reconheceu. Ele ainda está em análise, mas eu acho que falta muito pouco. Eu acho que é uma questão de tempo, inevitavelmente isso vai ser feito. A partir do momento que vira uma área de atuação reconhecida, para se tornar uma especialidade é só eu acho virada o seguinte, de chave, né? Eu acho que em relação ao COFITO, de ele reconhecer como especialidade, é mais um plus, vamos dizer assim. Eu acho que, acima de tudo, quando você tem um reconhecimento pelo MEC, que você tem uma faculdade por trás, que ela te, vamos dizer assim, ela te chancela como uma pós-graduação em home care, eu acho que é o mais importante. Eu acho que você tem que ter isso. Porque não adianta, não pode ser fundo de quintal. E aí não tem condição, não tem jeito. Então, nesse sentido, eu acho que a gente estava levando muito bem, mas, acima de tudo, hoje o profissional, e a gente nota isso, principalmente o fisioterapeuta, ele gasta muito pouco com o seu desenvolvimento técnico. E eu acho isso ruim, porque não adianta, você não consegue crescer. As coisas são muito dinâmicas, né?